Instigar o senso de cidadania nos alunos. A Pró-Reitoria de Extensão, a PRE, é o órgão responsável por coordenar as diferentes ações da universidade no contato com a população. No episódio de hoje, vamos conversar com o Pró-Reitor Flavio Lisboa. Não saia daí, que o TV Campus Entrevista de hoje está só começando. Eu sou Pedro Pereira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e hoje vamos conversar com o Pró-Reitor de Extensão, Flavio Lisboa. Olá, Pró-Reitor, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e seja bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Muito obrigado, Pedro. É uma satisfação estar aqui na TV Campus para esse diálogo sobre a extensão universitária da UFSM. Perfeito, Pró-Reitor. A minha primeira pergunta é relacionada à situação da UFSM com a comunidade externa, né? De que forma esse caráter extensionista da universidade contribui para fortalecer o vínculo entre a instituição e o restante da população de Santa Maria? Excelente. Eu acho que essa é uma das primeiras e principais características da extensão universitária. A extensão, ela é feita para fora da universidade. Nós podemos fazer extensão, inclusive, dentro do campus do UFSM, mas o público para o qual as nossas ações se dirigem é o público externo ao UFSM. Eu costumo brincar dizendo que são pessoas que não têm matrícula no UFSM ou CIAP, que é o número que o servidor público tem, né? Então, são pessoas da comunidade externa. As nossas ações elas são nas mais diversas áreas temáticas. Nós temos uma equipe aqui de servidores, docentes e técnicos e estudantes extremamente qualificada. A extensão é parte da atividade formativa dos nossos estudantes e quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com a comunidade externa, a gente trabalha para um mundo melhor. A gente trabalha para fazer a transformação social. E essa transformação ela vem por meio da extensão universitária, por meio de uma extensão qualificada, voltada para essa comunidade e em conjunto com a comunidade. Porque também a gente tem que fazer de uma maneira, como eu diria, preparada, mas despretensiosa. É sabendo que no encontro do conhecimento científico com o conhecimento popular, ambos saem ganhando. Nós temos uma relação de troca, de compartilhamento, que é dialógica, que possibilita a transformação de quem faz a extensão universitária também, que possibilita a transformação da nossa universidade. Então, a nossa universidade ela tem a chance de ir mudando, e se renovando, e agregando, se tornando mais inclusiva. A extensão não é boa só para a comunidade que nos recebe, ela é boa para nós também, que nos permite nos transformarmos como instituição para nos conectarmos aí com pautas que sejam do interesse público, pautas que sejam do interesse coletivo. E ela muda a formação dos nossos estudantes, porque permite o contato com uma realidade social diferente da sua. Então, a gente vai ter um estudante que está ali colocando em prática conhecimentos que são de ordem técnico-profissionais, importantíssimos na sua formação, e, ao mesmo tempo, a gente está formando um cidadão e uma cidadã diferenciado e diferenciado, porque eles estão conhecendo uma realidade diferente da sua. São profissionais que, quando estiverem no exercício do seu trabalho, possivelmente eles estarão mais cônscios do seu papel social. E não tem como a gente pensar num mundo melhor, num mundo com mais esperança, com mais dignidade, com mais qualidade de vida para todo mundo, com mais justiça social, se nós não tivermos essa noção cidadã de que todos precisam assim estar bem. Todo mundo tem que estar bem para que a sociedade esteja bem. Então, é a nossa contribuição como cidadão e cidadã que a gente pode dar para essa sociedade depois de formados também, mas que começa aqui. É praticando a extensão durante o período de formação que a gente tem o contato com essas realidades diferentes da nossa. Então, Pró-Reitor, sobre os avanços da universidade nas atividades de extensão, de que forma que a PRE tem trabalhado para garantir que os projetos cheguem no restante da população? Bom, eu acho que a gente pode olhar para esses últimos anos da UFSM e ver avanços que são muito importantes com relação à agenda da extensão, mas também consegue olhar ao longo do tempo da UFSM que ela contribuiu de diferentes formas desde a extensão universitária.
E a extensão, ao longo desse período, no caso do FSM, 64 anos, vai cumprir agora em dezembro, né? 14 de dezembro, como Universidade Federal de Santa Maria. A extensão ela também foi se ressignificando ao longo do tempo. A extensão ela nasceu com uma pegada muito mais assistencialista e de caráter até caritativo. E que eu acho que, como cidadão e como cidadã, é algo importante que a gente acaba fazendo. Agora, como instituição, nós temos um papel social, um compromisso social público assumido que é diferente. A gente não faz caridade desde esse espaço da universidade. Desde esse espaço da universidade, a gente tem que trabalhar pela transformação social, pela autonomia dos sujeitos, pela emancipação dos sujeitos. E a universidade, ao longo desse período, ela contribuiu de diferentes formas. Eu tive o privilégio de, nesses últimos anos, de 2018 para cá, estar à frente da Pró-Reitoria de Extensão e ajudar em algumas pautas importantes da nossa agenda contemporânea e que permitiram alguns avanços. Coisas que aqueles que me antecederam também conseguiram fazer diante das circunstâncias que viviam e das condições que a própria universidade oferecia. Mas eu gostaria de destacar que esse tipo de avanço é possível depois que a gente consegue fazer algumas construções de maneira mais coletiva, de maneira mais democrática e dialogada, inclusive entre os nossos pares. Então, em 2018, quando é o primeiro ano da nossa gestão, frente à Pró-Reitoria de Extensão, nós iniciamos um grande diálogo em todas as unidades de ensino da nossa universidade, inclusive na reitoria. Visitamos os 8 centros, os 2 colégios, fomos aos 3 campi e fizemos mais um debate ainda na reitoria, naquele momento junto com o pessoal do IP Amarelo. E nós discutimos o que é extensão. Qual a extensão que nós queremos para o FSM? Como que a extensão do FSM se conecta ao Plano de Desenvolvimento Institucional, o nosso PDI? Como é que a gente abarca pautas importantes como a Agenda 2030, né, os 17 ODS? De que maneira nós vamos nos posicionando aí? E essa discussão, que foi extremamente plural, democrática e muitas vezes acalorada, ela permitiu que nós chegássemos numa minuta de política de extensão que fosse mais real para orientar os extensionistas da nossa universidade. Porque uma política, ela traz isso, ela traz diretrizes de como se trabalhar, do que deve ser feito, e de lá para cá nós tivemos ganhos incríveis com relação à qualificação da extensão universitária. Em seguida, nós tivemos a aprovação da resolução que normatizou a inserção da extensão nos currículos da graduação, cumprindo aquilo que está no Plano Nacional de Educação para o decênio 2014-2024, na meta 12.7, que definiu que 10% da carga horária dos cursos de graduação deve ser destinada à extensão. Olha o potencial que nós temos aí. Quantos estudantes na UFSM, são mais ou menos 25 mil estudantes de graduação, fazendo extensão, estando junto com comunidades, com grupos sociais, com instituições, em diálogos com diferentes setores. Olha a potência de transformação social que isso tem para a sociedade como um todo. E a universidade fazendo a parte dela, né? A partir daí, nós conseguimos reestruturar a Pró-Reitoria de Extensão para poder atender parte dessas demandas que chegam. Isso é ano de 2020. 2021 nós conseguimos uma conquista muito importante, também coletiva, que foi a política de igualdade de gênero na nossa instituição e que criou a Casa Verônica, que hoje trabalha com várias questões que envolvem essas pautas de gênero dentro e fora da nossa instituição. Também a política cultural de extensão foi aprovada nesse ano de 2021. E de lá para cá nós tivemos novos ganhos também, como, por exemplo, a criação por instrução normativa de um fundo de inserção da extensão nos currículos da graduação, um novo edital de representação institucional para qualificar essas representações que a UFSM faz nas áreas artísticas, esportivas, tecnológicas, educacionais, em eventos e competições e mostras, e também a política museal da universidade, porque os museus
eles também fazem parte da extensão, porque nós estamos com as nossas mostras e coleções abertas para a visitação da comunidade. O planetário pode ser considerado um espaço museológico. E para você e quem nos acompanha, né, Pedro, ter uma ideia, o planetário recebe 21 mil visitantes por ano. A grande maioria são estudantes do ensino médio, de escolas públicas do nosso estado. Então, é a comunidade dentro da universidade. Quando nós recebemos a comunidade dentro da universidade, a gente está fazendo extensão também. Não precisa necessariamente ser fora do campus, mas se for dentro do campus, nós precisamos ter obrigatoriamente a presença da comunidade externa. Então foram várias iniciativas ao longo dessa caminhada que permitiram robustecer, né, a extensão que a universidade faz, e com certeza eu espero que isso tenha gerado e ainda gere um impacto social bastante relevante para a nossa sociedade. Quais são os maiores desafios que a Pré encontra na expansão dessas atividades de extensão? Que pergunta delicada essa. Vamos lá. Eu acho que os principais desafios, eles não estão fora da universidade. Os principais desafios, eles estão aqui dentro. Nós ainda vivenciamos uma cultura bastante conservadora dentro da universidade. E nós viemos de uma lógica de formação de que a extensão ela não ocupava esse lugar de igualdade com as outras formas de atuar da nossa universidade. Não só da UFSM em questão, né? A Universidade Pública Brasileira. Ela nasce do ensino, da formação profissional dos nossos estudantes. Depois, ela acaba desenvolvendo a pesquisa, que é uma veia super importante, né? É um pilar das nossas universidades federais. E, inclusive, a maior parte das pesquisas de ponta que se faz no país, elas são feitas nas universidades públicas, né? Que é a origem de todo o novo conhecimento. E é uma área que se consolidou muito bem ao longo desses anos. E essa consolidação, ela veio acompanhada de uma valorização da atuação, em especial dos docentes que trabalham com a pesquisa. Com a extensão, esse caminho ainda está em construção. A extensão ela é recente, ela tem o primeiro registro da extensão nas universidades do nosso país tem 90 anos. Na verdade, não tem ainda 90 anos. E de lá para cá, ela atuou de maneira muito assistencial, às vezes substituindo a atuação do próprio Estado. E isso acabou gerando esse caráter muito mais caritativo da extensão do que propriamente transformador. Ao longo do tempo, ela vai se ressignificando. E nós chegamos na extensão que hoje é feita, que ainda não tem adesão de todas as pessoas que trabalham dentro da universidade. E também não tem de todos os estudantes, se não fosse por uma obrigação. Mas por quê? Acredito que seja muito em função da valorização que ela precisa ter e que não tem ainda. Se nós pudéssemos equiparar a atuação, por exemplo, para progressão ou promoção na carreira docente ou técnico-administrativo em educação, dessas 3 áreas, eu não tenho a menor dúvida de que a extensão ela seria muito mais potente e o conservadorismo menor. Então, mudar uma cultura que está instituída e que daqui a pouco não consegue enxergar todos esses benefícios, avanços e progressos que a extensão pode realizar, eu acho que é um maior desafio que nós temos. Criar pontes com a comunidade externa, seja através das instituições, dos grupos, das comunidades, não é difícil. Muito pelo contrário. Isso é desejado de ambas as partes. E isso tem sido momentos de grande realização que nós temos. E acho que para exemplificar, poderia citar o êxito das parcerias bem-sucedidas com 2 territórios, o da Quarta Colônia e o território de Caçapava. Esse trabalho em conjunto com a comunidade,
que envolveu o setor público, o setor privado, a sociedade de uma maneira geral, as escolas e a universidade, concedeu a ambos os territórios o título de Geoparque Mundial da Unesco. Isso mostra como pode ser exitoso e transformador. Agora, mudar uma cultura instituída, arraigada aqui dentro, não em detrimento das outras áreas, mas buscando uma equiparação no momento de progressão e promoção na carreira, eu acho que isso faz grande diferença e é um desafio aí que está posto para nós seguirmos nessa construção em torno da extensão da nossa UFSM. Mas e como, de que maneira buscar essa valorização? Como que faz isso? Eu acho que existem formas para isso acontecer. E talvez seguindo essa expertise, ou esse know-how que a gente conseguiu até agora, de fazer isso a partir de uma construção coletiva. Algumas coisas nós temos autonomia, como instituição para mudar, outras não. Nós temos duas carreiras distintas dentro do UFSM, né? A carreira dos técnicos administrativos em educação e a carreira dos docentes. Com relação à progressão e à promoção dos docentes, cada instituição ela tem autonomia para deliberar o que pontua e o quanto pontua nesse avanço na carreira. Já no caso dos técnicos administrativos em educação, nós temos uma lei federal única que regula para todas as instituições, o que diminui bastante a nossa autonomia de valorizar mais a extensão na carreira dos técnicos administrativos em educação. Mas para que esse movimento comece, nós temos uma proposta já em curso, articulada com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e também com os sindicatos, para que a gente possa promover espaços de debate sobre a valorização da extensão nas carreiras, nas duas, para nós encontrando possibilidades de como valorizarmos efetivamente aquilo que é feito pelos extensionistas. Eu vou te dar um exemplo. Um professor que tem uma disciplina com carga horária prática de extensão. As nossas disciplinas, às vezes, elas têm carga horária teórico, carga horária prática e tem ainda carga horária prática extensionista. Essa carga horária prática extensionista tem que estar vinculada a um programa, a um projeto de extensão. Para estar vinculada a um programa, um projeto de extensão, tem que envolver a comunidade externa. Ou nós indo até lá, ou essa comunidade vindo até aqui. Isso gera um trabalho adicional para o nosso docente, porque ele vai ter que orientar, inclusive, a campo, uma turma de estudantes e fazer toda a articulação junto a essa comunidade, que vai desde o levantamento inicial das principais demandas ao acompanhamento desse trabalho, né? Então, isso aparece valorizado hoje na carreira do docente? Não. Hoje, pontua a mesma coisa que uma aula teórica, que tem, sim, o seu grau de dificuldade, tem a sua importância também. Eu estou falando de uma compensação por um trabalho adicional que passa a ser feito. E esse reconhecimento é o que pode nos ajudar a trazer mais valorização. Muitos dos extensionistas não publicam, por exemplo, em revistas científicas com avaliação pelo Qualis mais elevado, dos estratos mais elevados. Mas, ao mesmo tempo, muitos dos nossos extensionistas, eles estão preocupados em traduzir um conhecimento que é extremamente científico numa linguagem mais acessível, para que um público leigo consiga entender e tomar algumas medidas necessárias com relação àquela temática que está sendo trabalhada. Então, o nosso extensionista, ele talvez não produza para publicar numa revista de um extrato Qualis A1 ou A2, mas ele utilizou daquele conhecimento produzido e transformou numa cartilha, num manual, numa forma de instrução que a comunidade leiga consegue ler aquela informação e buscar as orientações necessárias para aquilo que precisa ser feito. Qual é o valor que tem essa cartilha? Não é o mesmo?
São finalidades completamente diferentes. Então, nós temos que encontrar essas formas de equiparação, respeitando o perfil vocacional que cada docente tem. Nós temos docentes que serão melhores pesquisadores, docentes que serão excelentes mestres dentro do espaço da sala de aula e docentes que serão excelentes extensionistas. É muito difícil a gente exigir ou cobrar isso de todos e ao mesmo tempo. Então, nós sabendo equiparar em termos de valorização essas diferentes atuações é uma forma da gente começar a promover uma mudança, mas ela vai vir por meio do diálogo e de uma construção coletiva de como isso pode, de fato, mudar a nossa carreira e, quem sabe, direcionar a nossa forma de atuação na universidade. O dia que nós tivermos ali o reconhecimento de um pesquisador e de um extensionista no mesmo nível, no mesmo grau, aí as pessoas podem escolher aquilo que elas são mais vocacionadas para fazer e os dois vão estar mais realizados com a escolha que fizeram, né? Essa visão é muito importante de ouvir, pró-reitor. Quais são as metas da Pré de olho em evoluir ainda mais o impacto social da UFSM no futuro? Uma excelente pergunta essa, viu, Pedro? Porque pensar em metas é sempre desafiador, né? Eu acho que um dos primeiros esforços que a gente fez foi quando nós tentamos quantificar, a partir daquilo que estava expresso no nosso plano de desenvolvimento institucional, quais seriam os resultados que a extensão deveria galgar. E naquele primeiro momento, o esforço que a gente fez foi de termos ações de extensão em todas as áreas temáticas da extensão, as 8 grandes áreas que a extensão oferece. E pensar em programas que fossem estruturantes, para a gente poder enfocar os nossos esforços. Eu vou dar alguns exemplos assim. A área temática de direitos humanos e justiça. Nós focamos na implementação do Observatório de Direitos Humanos, que hoje a gente tem uma infinidade muito grande de ações vinculadas em diferentes grupos de trabalho e também a criação da Casa Verônica. Essa foi uma meta que nós nos colocamos, olhando para as questões que tinham a ver com o desafio 3 do nosso PDI, que era relativo à inclusão, né? Na parte do desenvolvimento regional, que é do desafio 6, nós pensamos em 2 grandes áreas ali. Uma delas que tem relação direta com o meio ambiente, e aí nós olhamos para a questão dos geoparques, porque geoparque sim é uma certificação da Unesco, mas ela é uma estratégia de desenvolvimento. E de desenvolvimento sustentável, porque a gente pensa no crescimento econômico associado ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento social e à preservação e à conservação do meio ambiente, valendo-se daquilo que é a singularidade geomorfológica, ou geológica, ou paleontológica daquele território, para gerar formas de oportunidade de trabalho e renda. Então, isso nos ajudou, um programa estruturante que nos ajudou a pensar nesse campo. O outro foi com relação à área da cultura e da arte, e nós temos aqui na universidade o Centro de Convenções, focamos os nossos esforços ali também. É o maior teatro que nós temos no interior do Rio Grande do Sul. Não tem nenhum do tamanho da UFSM. São 6.800 metros quadrados. E mais de 1.100 lugares que nós temos disponível ali na plateia alta, baixa e mezanino. O que isso significa? Talvez as pessoas não tenham essa dimensão, mas nós termos um teatro dessas dimensões, equipado da maneira como ele está e nas condições que ele oferece, permitem que espetáculos que jamais viriam para o interior do Rio Grande do Sul possam aqui se apresentar. E isso, de alguma forma, é possibilitar a descentralização da arte e da cultura para o interior do nosso país. Muitos espetáculos só ficariam nos teatros das capitais,
Mas como tem o Centro de Convenções em Santa Maria, eles vêm até aqui, dando a possibilidade para que as pessoas que vivem nesse território possam usufruir desse acesso, né? Da democratização desse acesso à arte e à cultura. Por outro lado, um teatro nessas condições que nós temos, ele também serve para alimentar, fomentar um mercado cultural potente, que pede um arranjo diferenciado dos nossos artistas locais, regionais, nos nossos produtores culturais, pensando espetáculos diferenciados, que possam aqui ser apresentados para toda uma população. Então, a gente pensa nessas metas, mas elas têm que estar conectadas com programas que sejam estruturantes, porque o nosso esforço é limitado, os nossos recursos são limitados, tanto de recursos financeiros quanto de pessoas. Então, se a gente não tiver clareza de quais metas são prioridades para que nós alcancemos, dificilmente nós vamos ter um resultado que seja capaz de gerar um impacto e a transformação social tão desejada. Pró-reitor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já acabou? Estão acabando. É extremamente necessário falar sobre a importância das atividades de extensão, tanto para os estudantes quanto para o resto da população. Muito obrigado. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, falar pela Pró-Reitoria de Extensão, e para a TV Campus, para quem está nos acompanhando, a ti em especial, Pedro, que tem acompanhado esse trabalho aí da extensão, né? Eu acredito muito na força transformadora que a extensão tem. Acredito que quando todos os nossos estudantes estiverem experienciado a extensão, vai ter uma mudança não só externa na comunidade, mas tem uma mudança daquele profissional que se forma. Porque a extensão ela propicia uma dimensão formativa que é fundamental. Colocar em prática os conhecimentos técnico-profissionais que cada um de nós aprende no seu curso de formação, mas, ao mesmo tempo, uma formação cidadã quando a gente entra em contato com uma realidade social diferente da nossa. Nós, sem dúvida alguma, nos tornaremos sujeitos melhores e não só fazendo uma transformação social pela universidade, mas uma transformação social que o nosso mundo precisa. Quem sabe, a partir daí, a gente consiga ter mais esperança de que um mundo melhor é possível, um mundo mais justo é possível para todos e para todas e não apenas para uma parcela da população. Eu acho que a extensão ela carrega essa marca transformadora que acontece lá, mas que toca cada um de nós também e ajuda essa universidade a se transformar e ser cada vez melhor e mais potente e maior, como ela tem toda essa dimensão. Com certeza, Pró-reitor, muito obrigado. Este foi mais um episódio do TV Campus Entrevista. Obrigado pela sua audiência e companhia de sempre. Você pode nos acompanhar através do canal 15 da NET Santa Maria ou do YouTube da TV Campus. Ficamos por aqui, até mais!